Bom dia, então. Não precisa mandar o nome ali, tá? Porque daí nós vamos fazer naquele esquema da chamada. No meio da aula eu faço a chamada, tá? E na aula passada, eu havia... Na aula passada, quando eu digo, na nossa última aula, que foi na quinta-feira, né? Lá na quinta-feira, eu deixei para vocês algumas atividades para serem realizadas, certo? Quinta-feira é o dia que nós temos uma aula só, então eu falei, ó, realizar as atividades da página tal, tal, tal. Vocês fizeram? Luiz, sim, que bom, Luiz, parabéns. Gustavo Minoro, parabéns, muito bom. Eduardo Emiliano, show de bola. Beatriz, a Isabela. As atividades, Laura, que eu deixei para vocês terminarem. Elisa, muito bem. Pedro, que bom. Rafael, Miguel. Página 145, 147, 148, 153, 154, 155. Ah, mas tinha mais, né? Vamos lá então, pessoal. Todo mundo lá na página 145 para a gente começar a corrigir. Página 145, todo mundo? O exercício número 3 nós já havíamos feito, né? Que é o que fala assim: todo triângulo equilátero é isósceles? Então, sim, pessoal. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Por quê? Para ser um triângulo isósceles precisa do quê? Pessoal, para ser um triângulo isósceles, ele precisa do quê? Se o triângulo tem 3 lados iguais, logo ele tem 2 lados Sim, iguais. perfeito, perfeito. Quem que falou? A Isabela. Perfeito, Isabela, é isso mesmo. Mas quando eu me refiro apenas a isósceles, é que tem dois lados, né? Claro, você já deu a resposta toda completa final, né? Mas é isso aí, ó. O triângulo isósceles é que tem dois lados iguais, né? E no caso, um diferente. Oi, Luísa, tudo bem? E o equilátero é o que tem três. Então, o triângulo que é equilátero, né? Ele é também isósceles, porque se ele tem três, ele tem dois, né? Perfeito. Número 4, pessoal. Em uma folha de papel com formato retangular, escaleno tem todos os lados iguais, Laura? O escaleno tem todos os lados iguais? Diferente. Em uma folha de papel de formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos, como mostra a imagem. Com o auxílio de um transferidor, verifique quais triângulos desenhados por Patrícia são classificados como retângulo, obtusângulo e acutângulo. Vamos lembrar
a classificação. O triângulo retângulo é aquele que tem o quê? O triângulo retângulo é o que tem ângulo interno reto. um ângulo interno reto, um ângulo interno de 90 graus. O obtusângulo é o que tem o quê? Tem um ângulo interno obtuso. Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso. Perfeito. E o acutângulo? Todos os ângulos internos são agudos. Todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Perfeito. Agora olhando ali, ó, para o desenho que nós temos, pessoal, onde nós podemos ver o triângulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais desses são triângulos retângulos? O 6, muito bem. Porque o 6, ele está no canto, né? Ele está desenhado a partir disso daqui. E ele sendo desenhado a partir do canto do retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. O número 1 também, porque ele está desenhado a partir do canto inferior. Agora, o número 5, pessoal, o número 5 não, porque ele vem aqui, ó, ele sai assim, tá? Então, é apenas o 1 e o 6, tá? Que vão ser triângulos retângulos, ou seja, que tem ângulo de 90 graus. Então, 1 e 6. Tudo bem, Duda? Bom dia. Agora, que são obtusângulo, pessoal. Quais dos triângulos são obtusângulo? O 4, perfeito, o 4 é. E o 3 também, muito bem. Muito bem. 3 e 4. Ótimo. E aí sobrou acutângulo. Quais são acutângulo? 2 e 5. Certo? Muito bem, muito bem. Número 5. A imagem a seguir é uma composição com palitos de fósforo. Como diz minha avó, palito de forfe, né? Quantos triângulos é possível contar na imagem? Classifique-os de acordo com a medida de seus lados. Quantos triângulos é possível? 4, 4, 5. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Desenhar rapidinho só para vocês terem uma ideia. Ó, é algo assim que nós temos ali, né? Ó, sim. Né? É mais ou menos assim o desenho, certo? Ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4. E o grande aqui, ó, esse daqui é um triângulo também. Então, nós temos 5, tá? Nós temos 5 triângulos ali, tá? E classifique de acordo com as medidas dos lados. Esses triângulos, eles são o quê? Nós vamos ter, então, 5 triângulos. E eles são o quê? Equilátero, isósceles, escaleno. Eles são o quê?
Isósceles? Isósceles? Eles têm medida igual, então é equilátero. Equilátero, muito bem. Então, 5 triângulos, todos equiláteros. Todos equiláteros. Aí, nós temos o conteúdo relacionado. Tinha desfocado. Tinha desfocado. Ah, tá. Aí nós entramos no conteúdo relacionado a quadriláteros, né? Que o que de diferente nós aprendemos em quadriláteros é que nós temos daí losango, trapézio, paralelogramo, né? Que são chamados quadriláteros notáveis, tá? E na página 147, nós temos a primeira atividade. Quantos quadriláteros podemos contar na imagem? Agora, página 147. Página 147, exercício 1. Quantos quadriláteros nós conseguimos contar na imagem, pessoal? 4, tá. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer o desenho. Presta atenção. Vamos ver aí quem que acertou. Aqui é o A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos ver se é 4, se é 5. Lembrando que quadrilátero precisa ter 4 lados. De cara, se você pegar o grande aqui, ó, né, o maior, ele é um quadrilátero, é um retângulo, né? Então, nós temos ali o primeiro quadrilátero, que é o A, B, C, D. Esse é um quadrilátero. O A, B, C... Opa! A, B, D, desculpa, ó. É o A, B, D, F. Esse é um quadrilátero. A, B, D, F. Tá. Dentro dele, nós temos esse aqui, que é o A, B, C e G. Ó, esse daqui, ó. Esse retângulo aqui. Aí depois nós temos esse daqui, ó. Esse retângulo aqui, né? Que é o G, H, E, F. Aí eu tenho esse daqui de baixo. H, C, H, C, D e E. Certo? 4. Só que, pessoal, nós temos esse daqui também, ó. Ó. Que é o que a maioria deve ter esquecido. Que é a junção tanto desse de cima com esse de baixo. Tá? Que é o G, C, D, F. Então, ao todo, nós temos 5 quadriláteros ali, ok? Só um instante, pessoal. Vamos lá, então. Agora a página 148.
Observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa computacional. Dos quadriláteros desenhados por Jorge, 4 são paralelogramos e 2 são trapézios. Identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Beleza. Na letra A, ele está falando paralelogramo. Pessoal, lembrando, quais são os quadriláteros que são considerados paralelogramos? Quais que são considerados paralelogramos? Eu havia feito aqui no quadro, puxei umas flechas assim, ó. Não, Eduardo. Primeiro eu quero que vocês me falem o nome dos quadriláteros, tá? Eu havia puxado umas flechas, estava assim, paralelogramo. Quais são? Retângulo é paralelogramo, losango é paralelogramo, quadrado é paralelogramo, né? E o outro que daí nós temos que não é paralelogramo, mas é quadrilátero também, é o trapézio. Beleza. Olhando ali para o desenho, quais são paralelogramos? Quais são paralelogramos? 3, 5 e 2. Perfeito, Laura. Perfeito. Isso mesmo. Então, na letra A, né? Na letra A é o 2, o 3 e 5. Esses todos são paralelogramos. Só para ficar claro, o 2 é um retângulo, o 3 é um losango e o 5 é o próprio paralelogramo, tá? E agora, quais são trapézios? Na letra B, quais são trapézios? Um, 4 e 6? Tá. Cuidado, que é só o 4 e 6. Por quê? Eu vou fazer o desenho do 1 aqui para vocês verem, ó. Ele é um desenho assim, ó. Ele é um desenho assim, ó. Ele só seria um trapézio, tá? Ele só seria um trapézio se esse lado aqui fosse paralelo a esse lado. Mas se vocês olharem, ele tá um pouquinho inclinado. Então, se você prolongar aqui, ó, elas vão se cruzar lá na frente, tá? Então, aqui, ó, precisaria que fosse paralelo ao outro lado, ó. Se ele fosse assim, ele seria um trapézio, ó. Aqui ele é o trapézio. Mas do jeito que ela sai aqui, ó, ele não é trapézio, tá? Número 3. Número 3. Classifique as A e a letra C, né? Não é paralelogramo e nem trapézio. Aí ficou fácil agora, na letra C. Qual que não é paralelogramo nem trapézio? O 1. Número 3. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Em seguida, reescreva as afirmações que você classificou como falsas, corrigindo-as. Todo quadrado também é um retângulo? Todo quadrado é um retângulo? Sim? Sim, verdade, verdade. Todo quadrado também é um retângulo. Volta ali na página 147. Na página 147, aqui, ó.
Vamos ler retângulo e quadrado. O que precisa ser? Para ser um retângulo, ele precisa ter os 4 ângulos internos reto. Para ser retângulo, os 4 ângulos internos reto. O quadrado, ele tem os 4 ângulos internos retos. Então, todo quadrado é um retângulo. É a mesma ideia do triângulo. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Por quê? Para ser um quadrado, precisa dos 4 ângulos internos retos e os 4 lados de medidas iguais. Mas para ser retângulo, ele só precisa ter os 4 ângulos internos retos. Então, se ele tem, né, ele já é um retângulo, tá? Então, verdadeira essa. A segunda. Todo quadrilátero é um trapézio? Todo quadrilátero é um trapézio? Não, pessoal, falsa. Nós acabamos de ver que tem quadrilátero que é paralelogramo, e se é paralelogramo não é trapézio. Então essa é falsa. Então ela é falsa, e aí você vai escrever embaixo ali, ó. Possuem quadriláteros que são paralelogramos. Beleza? Próxima. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos? Verdade. Ele vai ter sempre um par de lados paralelos. Muito bem. E a última. Todo paralelogramo tem todos os ângulos internos retos? Falsa. 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 E aí você escreve: possuem paralelogramos com ângulos internos que não são retos. Vamos lá, número 4. Marque um X nas figuras geométricas espaciais cujas faces são todas quadriláteros. A primeira, se você planificar, pessoal, para de mandar essas caretinhas aí. Na primeira, se você planificar essa figura espacial, tá? A planificação dela vai ser toda quadrilátero, né? As partes dela serão todos quadriláteros? Pessoal, serão todos quadriláteros? Sim. Ali nós teremos retângulos e quadrados, se planificarmos. Na segunda, serão todos quadriláteros? Não. Na segunda, não. Nós temos triângulos ali, né? Na terceira, serão todos quadriláteros? Não. Não. Nós temos pentágonos ali, né? E na última, serão todos quadriláteros? Sim. Sim. Perfeito. Agora nós vamos na página 153, onde nós vamos resolver as atividades relacionadas a
simetria, né? Vocês que gostam bastante de simetria, aí, ó, vamos lá. Vamos resolver. Número 1. Na malha quadriculada, os pontos A e L são simétricos em relação ao eixo E. Vocês estão vendo o eixo E ali, que é um eixo que está em vermelho. Pois estão sobre uma mesma linha horizontal e a mesma distância do eixo de simetria. Assim, se dobrarmos essa malha sobre o eixo E, esses pontos vão coincidir. Observe a malha e determine os outros pares de pontos simétricos em relação ao eixo E. Então, beleza. Nós estamos vendo ali que o A e o L são simétricos, tá? Eu quero mais 4 pares aí de pontos que também são simétricos. D e M, perfeito, Eduardo. Perfeito. Enquanto vocês vão falando ali, eu vou apagar aqui para... Eu quero ver as respostas de vocês aí. Para saber se é simétrico, Laura, você tem que imaginar você dobrando aquela malha quadriculada sobre o eixo E, que é aquele eixo vermelho. E os pontos têm que coincidir um com o outro, tá? Ou se você olhar ali, ó, eles têm que estar à mesma distância do eixo, eles têm que estar à mesma distância do eixo e na mesma linha horizontal. Então, vamos lá. Deixa eu ver as respostas aqui. Professor, tem que ter o mesmo tanto de quadrados de distância? Exatamente. E estar na mesma linha. Mas o A e o L não. Eles não têm o mesmo quadrado de distância. Não? Por que não? Conta ali o A até o eixo E. Quanto que tem? 5. E agora conta do eixo E até o L. Quanto que tem? 4. 4? 4. O meu tá 4. Não. Tem que contar o L também? Você não pode contar onde está o número, o quadrado que está a letra. Você tem que contar o pontinho, o ponto que vale para nós. Onde está a letra é apenas onde foi colocado ela para representar aquele ponto, mas o que interessa para nós é o pontinho. Entendeu? Conseguiu ver? Ainda não entendi, professor. Ó, pega o ponto D e o M, por exemplo. Olha para o ponto D e o ponto M. Tô olhando. Eles são simétricos, mas você não tem que olhar a letra no quadradinho que está a letra. Você tem que olhar o pontinho. E o que tem o pontinho? É a distância entre o pontinho e o eixo. É isso que vai nos mostrar se é simétrico. Agora volta e olha o A e o L. Ah, agora entendi. Você não pode olhar onde está a letra. Aquilo ali não interessa pra gente onde está a letra. Acabou que exatamente, é o que a Ana falou, esquece as letras. A letra é para representar o nome do nosso ponto.
O que nos interessa são os pontos. Entendeu? Sim, entendi. Ótimo. Então vamos lá, o pessoal já mandou aí praticamente todos os pares, tá? Então eu vou pegar alguns aqui. Então nós estamos na página agora 153, o exercício 1, tá? Eu vou pegar ali os pontos E e O, G e P, H e R, e I e T, tá? Mas, claro, nós temos ali, então, ó, o A e o L, o D e o M, o G e o P, o H e o R, o I e o T. Isso mesmo. Perfeito, então. Agora, vamos lá. Página 154. Página 154. Observe como Daiane construiu uma figura simétrica usando papel, colorido e tesoura. Primeiro ela dobrou, em seguida dobrou de novo, aí ela fez alguns recortes e quando ela abriu, ficou daquela forma, né? E aí, de fato, fica simétrico porque você havia dobrado o papel exatamente ao meio. Quantos e quais são os eixos de simetria do recorte? Quantos eixos de simetria nós temos ali? 2. Muito bem. 2 eixos de simetria. E quais são esses 2 eixos de simetria? Quais são os eixos de simetria? As dobras do papel, certo? Isso, muito bem. Ou seja, as dobras do papel. Então, nós temos 2 eixos que são as dobras do papel. 2 eixos que são as dobras do papel. Perfeito. Número 3. Muitos programas computacionais de edição de imagem têm o recurso de reflexão. Observe exemplos de uso dos botões e em determinado programa, que refletiram verticalmente e horizontalmente a imagem de um guarda-sol. Beleza, nós temos ali então 2 telas de computador, né? Uma o guarda-sol fica de ponta cabeça, a outra ele está normal. Lá embaixo, qual dos itens apresenta a imagem original do guarda-sol? Página 154, ó. Olhem para o quadro aqui, pessoal, tá? Eu estou sempre indicando no quadro também, página 154. Qual, então, dessas imagens aí é a imagem original do guarda-sol? A C, tá? É a imagem C. Então, exercício 3 é o C, tá? Porque em uma das telas lá, ó, imagem do guarda-sol após ser refletida horizontalmente. Se ele está assim, eu refleti horizontalmente, ele ficou assim, ó. Perceba que mudou o cabinho ali do guarda-sol. E no outro é refletido verticalmente. Ele está assim, ele ficou assim, de ponta cabeça. Beleza? Agora a página 155. Página 155. Número 4. Em cada polígono regular foram traçados todos os eixos de simetria. Então, num triângulo, nós temos quantos eixos de simetria?
No triângulo, nós temos quantos eixos de simetria? 3. No quadrilátero, nós temos quantos eixos de simetria? 4. No pentágono? No hexágono? Ah, professor, o que já deu para perceber, então? Acho que é até a pergunta aqui, ó. O que você pode perceber em relação à quantidade de eixos de simetria, a quantidade de vértices, lados ou ângulos internos de um polígono regular? Perfeito, Gustavo. Que a quantidade de vértices é a mesma dos eixos. Perfeito, essa é a resposta, tá? Gustavo já mandou ali pra gente. Então, a quantidade de vértices é a mesma da quantidade de eixos. Lembrando que o polígono precisa ser regular, tá? Ou seja, lembrando, o polígono regular é o bonitinho, né? Letra B. Quantos eixos de simetrias podem ser traçados em um polígono regular a seguir? No eneágono, quantos eixos de simetria são possíveis? Então, ó, na letra B ali, 9 eixos. Depois, no heptágono, quantos eixos? 7. 7 eixos. Depois, no dodecágono, 10 ou 12? 12. 12 eixos. E por último, no octógono, 8 eixos. Perfeito. Número 5. Observe como podemos construir figuras simétricas em uma malha quadriculada em relação a um eixo. Então, você tem ali um, dois, três, você tem um octógono desenhado, né? A apostila já trouxe um octógono desenhado. Aí ele indica como foi feito a simetria desse octógono. E lá embaixo ele fala, agora na malha quadriculada, construa uma figura simétrica à figura apresentada em relação ao eixo E. Pessoal, aqui no meu quadro é praticamente impossível eu fazer uma coisa dessa. Na verdade, dá, mas eu levaria muito tempo para nós resolvermos um exercício desse, que é simples, tá? Então eu peço assim, vocês manterem a mesma distância dos pontos ali, igual nós vimos no primeiro exercício, nesse conteúdo de simetria, e depois vocês ligarem os pontos. Vocês vão ficar com as figuras mais ou menos assim, ó. Dê uma olhada aí. Na dúvida, dobre a sua folha em cima do eixo E, que é o eixo de simetria, dobre ela para ver se os pontos vão coincidir. Ok? Podemos continuar? Só um detalhe, eu não sei se vocês perceberam ali, naquele que o exercício veio resolvido, ele tem como assim dobrar? Por exemplo, ó, você tá com a sua folha aqui, né? Dobra ela aqui, ó, cima do eixo, assim, ó, ou assim, para você ver se os pontos vão coincidir, ó. Faça uma dobra em cima do eixo para ver se o desenho vai ficar sobre o outro certinho, entendeu? Agora, se vocês repararem naquele que o exercício veio resolvido, vocês têm o primeiro desenho onde está lá assim, ó. Você tem um octógono assim, né, ó. E aí tá lá, deixa eu ver qual é a sequência. A,
B, C, D, E, F, G e H, né? E aí, depois de desenhado, ele fica assim, ó. Ah, ficou bem feio o desenho, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, ele fica assim, ó. A, B, C, D, E, F, G e H. Tá vendo que tem esses risquinhos aqui? Estão vendo? Estão vendo esses risquinhos? Próximo à letra? No inglês tem um nome esse risquinho. Como é que é mesmo? O pessoal que faz inglês, como que chama esse risquinho lá em inglês? Eu esqueci. É, isso daí mesmo. Isso mesmo, tá? Então você tem esse risquinho aí, mas aqui no conteúdo de simetria nós falamos assim, ó, esse é o ponto A e esse aqui é o ponto A'. Esse é o ponto B, esse é o ponto B'. C, C', D, D', E', F, F', G, G', H, H'. A galinha. A galinha, entenderam? A linha, B linha, C linha, né? A galinha, tá? Mas é isso mesmo, pessoal. É assim, não tô brincando não, tá? Isso aqui nós pronunciamos dessa forma, porque quer dizer que é a simetria desse, tá? Essa figura é simétrica a essa, e aí você tem isso daqui, isso, a galinha, é isso mesmo. Você pode ter também, por exemplo, ó, a abelhinha. A abelhinha. Então tem vários bichos aí pra gente. Vamos lá. Página 156. Página 156, número 6. Marque com um X os polígonos cuja reta em vermelho é um eixo de simetria. O número 1, aquele eixo é de simetria? Página 156. Não é não, Luiz. Dá uma olhadinha ali, ó. Não é não. O número 2, o eixo é de simetria? Também não. Nós estamos na página 156 agora, hein? O número 3. Isso, Luiz. O número 3, o eixo é de simetria? Sim. Número 3, o eixo é de simetria. E na número 4, é de simetria? Não. Número 4, não. Agora, classifique cada sentença em verdadeira ou falsa, com base no que você estudou e observou nesta atividade. Não vai acabar a apostila hoje, não. Ainda tem mais um capítulo ainda. Letra A. Professor, como é que ficou a 6? Só o 3. Obrigada. Agora, letra A. Todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Falso. Tá? Essa é falsa. Letra B.
O octaedro regular tem mais de um eixo de simetria? Verdadeiro. Letra C. Um quadrado tem somente um eixo de simetria? O quadrado tem quantos eixos de simetria? 4, muito bem. Letra D. Nem todo triângulo tem eixo de simetria? Verdadeiro. Aí, o que estudei ali? Página 157. Pessoal, acompanhe rapidinho comigo, tá? E a C? A C é falsa, Laura. Página 157. Vamos lá, acompanha comigo rapidinho para ninguém ficar para trás aí e a gente já finalizar esse capítulo. De acordo com suas medidas, os ângulos podem ser classificados em reto, agudo, obtuso ou raso. Tá, tô mandando as respostas aí agora também, tá? Então acompanhe, agudo, obtuso ou raso. Se duas retas estão no mesmo plano e não se cruzam, dizemos que elas são paralelas. E depois, se elas se cruzarem, o ângulo formado entre elas for reto, dizemos que elas são paralelas, nesse caso, e depois perpendiculares. Perpendiculares. Se elas se cruzarem e formar um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. Se existir uma reta que corta o contorno em mais de 2 pontos, esse polígono é não convexo. Não convexo, perfeito. Lá no amarelinho agora. Se um polígono tem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos internos com as mesmas medidas, dizemos que ele é simétrico. Regular. De acordo com a medida de seus lados, os triângulos podem ser classificados. Não vai escrever bonitinho não, pelo amor de Deus. Bonitinho é só para explicar. De acordo com as medidas de seus lados, os triângulos podem ser classificados em equilátero, isósceles ou escaleno. Isósceles ou escaleno. E, de acordo com a medida de seus ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Retângulo ou obtusângulo. O roxinho ali do lado. Um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos é chamado trapézio. Lá embaixo, no verdinho, os paralelogramos são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos e podem ser classificados em quadrado, retângulo ou losango. E o azulzinho, para finalizar, 2 figuras podem ser simétricas em relação ao eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão.
Reflexão. Perfeito. Já acabamos o capítulo? Mais um capítulo. Agora vamos entrar em frações. Sim, agora nós vamos falar sobre frações, que na verdade vocês já conhecem frações, né? Sim. Já conhecem sim. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 6, frações, tá? Icebergs são grandes blocos de gelo que se desprendem de geleiras e ficam à deriva nos oceanos, sendo levados por correntes marítimas, por ondas e pelo vento. Eles podem variar desde o tamanho de um carro até o de uma cidade. Em geral, aproximadamente 1/8 do iceberg fica acima da superfície da água, o restante fica submerso. Como assim 1/8? Tá? Fiquem tranquilos, já vamos entender sobre. Vocês gostam daquelas que vocês já viram, né? Agora vocês vão ver outras, mas vamos lá. Enfim, ele dá um contexto ali para ver ali, explica com suas palavras o significado da expressão, isso é só a ponta do iceberg. Ou seja, quando você escuta alguém falar assim, isso é só a pontinha do iceberg, quer dizer que é só uma parte de tudo aquilo que você tem que ver ainda, né? Tanto que ele falou que 1/8 do iceberg está à vista, né? O restante está submerso. Mas vamos lá, então. Vamos já direto ali para o conteúdo. A ideia de fração. Imagine que você queira medir a largura de um terreno usando determinada unidade de medida. E ao efetuar a medição, verifique que a unidade empregada não cabe no número inteiro de vezes na largura desse terreno. O que você faria? Nesse caso, como você registraria a medida do terreno? Para auxiliar a resolução de situações parecidas com essa, há cerca de 3.000 anos, os egípcios criaram as frações. Nesse caso, a fração indicada parte de um inteiro, ou seja, uma parte da unidade de medida. As frações podem ser usadas em diversas situações no dia a dia. Veja algumas ideias de frações que podem ser observadas na festa de aniversário de Vanessa. Tá. Antes de nós vermos ali a festa de aniversário de Vanessa, vou colocar aqui, frações. No caso, vocês têm ali, ideia de fração, né? E aí eu vou colocar um asterisco aqui para resumir o que é a fração, tá? Para resumir o que é a fração. Representa a parte do todo. Isto é, do inteiro. Vou até deixar o inteiro em letra maiúscula aqui, Então, a fração, ela vem para isso. Aí vai de vocês agora aquilo que eu sempre falo. Quem anota no caderno, anota no caderno. Aquele que vai anotar, anota na apostila. Mas anota em algum lugar isso daí. Que a fração, ela vem para representar para a gente a parte do todo, a parte do inteiro, tá? As frações, elas foram criadas devido a isso. Para representar a parte de um todo, tá? Ok? Até aí, tranquilo? Entendo. A fração vem para representar a parte de um todo. Como assim, professor? Então tá. Vamos pegar, por exemplo, você mora em uma casa, certo? Você mora em uma casa, certo? Ou não, você não mora numa casa? Certo. Você mora em uma casa, de fato, né? Tá. A sua casa, ela é dividido em, o que nós falamos?
Cômodos, perfeito. A sua casa é dividida em cômodos, tá? Tem aí, então, sala, cozinha, quarto, banheiro, enfim. Alguns têm uns outros cômodos a mais, despensa, tá. Mas entenda que um quarto dessa sala, um quarto dessa casa, ele é uma parte do quê? Da casa, não é? O quarto é uma parte da casa. O banheiro é uma parte da casa. A sala é uma parte da casa. Então, a casa é o todo. E os cômodos, cada cômodo representa uma parte da casa. Então, esses cômodos, eles podem ser escritos como frações dessa casa. Fração indica também divisão. Você está pegando essa casa, você está fragmentando ela, você está dividindo ela em partes, onde essas partes, cada uma vai ter nome. Uma vai ser quarto, outra vai ser banheiro, outra vai ser cozinha, outra vai ser não sei o quê, outra vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Ok? Então, essas partes da casa, elas podem ser escritas como frações, por quê? Porque a fração representa a parte do todo, isto é, do inteiro. O todo é a casa, o inteiro é a nossa casa, né? Pegou a visão? Essa é a visão suprema de fração, para você começar a entender, tá? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Bora, então. Vamos para a festa de aniversário da Vanessa ali. Não pode fazer festa de aniversário hoje, né? Prof, minha festa tá chegando, já é daqui 2 dias no jogo que eu vou fazer. Aham. Laura, E daí, tipo, na parte da noite, eu vou chamar só a minha família pra a gente comer o cachorro quente, tipo, em casa mesmo, que a gente vai fazer. não, aí sim, aí tá certo. Ô, Laura, eu não entendi o que você disse ali. Você falou. Eu quis dizer mais ou menos assim. Eu tenho 3 balas. Aí uma de banana e 2 são de caramelo. Então a fração para representar quantas balas eu tenho de caramelo seria 2/3. Isso, porque o total de balas que você tem é 3. E quantas são de caramelos? 2. Então você tem 2 num total de 3. É isso mesmo, tá? Ô, Isabela, eu vi ali que você mandou, professor, nas próximas aulas a gente vai deixar a câmera ligada. Parece que eu vi algumas falando sobre a câmera. Pessoal, vocês podem deixar a câmera ligada, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. A questão é que eu deixo a minha câmera fixada para mim. Então, se vocês abrirem a câmera de vocês, eu não vou estar vendo vocês. Eu deixo a minha câmera fixada para mim, assim como vocês deixam de vocês em mim também. Se vocês começarem a abrir as câmeras e ao invés de prestar atenção aqui, ficar olhando o que o outro está fazendo, ou ficar prestando atenção em você mesmo, não vai adiantar. Daí você não vai prestar atenção em mim, você vai ficar olhando outras coisas. Mas vocês podem deixar as câmeras abertas, tá? Mas eu já estou dizendo, se começar a prestar atenção em outras coisas, ou não prestar atenção em mim, não tem como eu não deixar a minha câmera fixada em mim aqui. Eu tenho que deixar minha câmera fixada em mim para mim ver como que está saindo no quadro, para mim ver o que eu estou escrevendo aqui, tá? Onde eu estou apontando, ó. Então, se eu deixar aberto ali para todo mundo, eu não vou ver nada, vai virar uma loucura. Vocês vão ficar prestando atenção no que o outro está fazendo, não vai prestar atenção em mim. Então, vocês podem deixar, mas desde que prestem atenção em mim. Porque daí você tá com a câmera aberta, você fica se olhando, você fica assim, ó. Você fica assim, toda hora assim, ó. E aí você não vai prestar atenção na aula. Já falei, se vocês quiserem, pode abrir. Mas se não prestar atenção na aula, porque, ó, eu não vejo, de verdade, eu não vejo o porquê de vocês abrirem a câmera. A não ser que vocês tenham que me mostrar uma coisa, tá?
Porque vocês vão abrir a câmera agora, mas você não vai deixar ela fixada em você. Você tem que deixar a sua tela fixada em mim, para vocês verem o que eu estou escrevendo, o que eu estou explicando. Então, você não vai se ver e nem os outros não vão ver vocês. Porque é para olhar aqui para o quadro, é para ver o que eu estou falando. Mas vocês podem abrir, sem problema. Mas aí se começar aquela coisa, professor, que pá, porque ó, estando fixado só minha tela, eu escrevendo no quadro, página tal, estamos fazendo tal exercício, tem gente que pergunta ali, professor, tá em que página? Sendo que tá aqui no quadro, imagine se vocês começarem a deixar as câmeras abertas. Por mim, vocês podem deixar a câmera aberta. Nós já conversamos sobre os microfones, vocês estão utilizando o microfone, tá legal, tá bacana, tá? Mas volto a dizer, é para prestar atenção em mim. Se começar a ficar olhando outra coisa, começar a mexer em outra coisa, não vai adiantar nada, velho. Vai só piorar, tá? Eu sei que vocês querem se ver, eu sei que vocês querem olhar uns aos outros, mas isso aqui a gente precisa, hein? Então vamos lá. Mas podem abrir, sem problema, tá? Sem problema nenhum. Vocês têm a possibilidade, depois que acaba a aula, 10 horas, a hora que eu sair, vocês ficarem conversando, vocês abrem as câmeras, mostra cachorro, mostra papagaio, mostra o presente que você ganhou, mostra o irmãozinho mais novo, não sei, né? Beleza? Então vamos lá. Mas podem abrir, sem problema. Mostra o cavalo, né, Duda? A Duda não tem cavalo? Mostra o cavalo, Duda. Né? Mas o cavalo não fica dentro de casa, né? Não dá para deixar um cavalo dentro de casa, né? Ele ia derrubar tudo, quebrar tudo. Imagina um cavalo dentro de casa. Esses dias eu vi um vídeo, pessoal. O cara, ele colocou uma câmera dentro da casa dele. Filmando. Ele entra de cavalo dentro da casa dele, velho. O cara entra de cavalo dentro da casa dele, né? E ele entra de cavalo dentro da casa dele, lá no quarto. Você vê que ele tem a cama, assim, a câmera tá em cima da cama, você vê parte da cama, assim, as coisas no quarto, guarda-roupa, e ele de cavalo dentro do quarto. Aí ele vira o cavalo dentro do quarto e o cavalo começa a fazer as necessidades dentro do quarto dele. Você já viu, Dudu, esse vídeo? A hora que o cara vira, o cavalo começa a fazer as necessidades dentro do quarto. Aí ele grita pro amigo dele, pega um balde, né? Pega um balde, não sei o quê, pega uma bacia, sei lá, e aí ele vai no cavalo, segura assim, não faz não. Muito engraçado. Mas vamos lá, voltando aqui. Vamos lá, para a festa de aniversário da Vanessa. Vamos ver a festa de aniversário da Vanessa. Contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças pela seguinte fração. Então, vamos lá. Quantas pessoas, tá? Quantas pessoas tem na festa? Quantas crianças tem na festa? Total de crianças. Quantas? 5. Perfeito. Nós temos 5 crianças. Quantas meninas? E quantos meninos? Meninas, nós temos 3 meninas. 3. E 2 meninos, tá? Meninos. Dá uma olhada no que eu escrevi antes. Fração representa a parte do todo, isto é, do inteiro. Quando eu falo do inteiro dessa festa aqui, eu estou me referindo ao quê? Ao total de crianças. Quanto é o inteiro?
Sim. 5. Perfeito. Ótimo. Aí, meninas, nós temos 3 e meninos, nós temos 2. Nós podemos fazer a seguinte pergunta. Qual fração representa a quantidade de meninas? Qual fração representa a quantidade de meninas? Tá? Mais uma vez, o todo é aqui, o total de crianças. Meninas, nós temos 3. Então, a fração que representa a quantidade total de meninas, tá? É 3/5. Por quê? Por que 3/5? Esse daqui é o total. Esse é o total. E esse daqui é o quê? A quantidade de meninas. Tá? E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção para mais uma situação. Tanto para o total ou para a quantidade de meninas aqui, que no caso esse aqui é a parte de um todo, né? Esse é o total, vou colocar aqui, ó, todo. E essa quantidade de meninas, eu vou escrever assim, ó, parte de um todo. Estão pegando a visão? Estão entendendo? Sim. Esse é o total, é o todo. A quantidade de meninas é parte de um todo. Estão entendendo? Sim, professor. Tá. Aí eu vou falar o seguinte para vocês. Nas frações, nós não vamos ficar falando assim, o todo, a parte de um todo, o todo, a parte de um todo. Não. Não é assim. Nós sabemos que a fração, ela representa a parte de um todo, né? Esse número de cima, ele representa a parte de um todo, que é desse número aqui de baixo. Mas aí nós temos nome para isso, tá? Nós temos nome. Então, a fração, ela é conhecida por isso daqui, ó. Presta atenção como que eu vou escrever, ó. Ó, as frações, daqui para frente nós vamos começar a falar numerador e denominador. Pessoal, isso daqui, esse numerador é uma palavra só, numerador. Vou escrever no chat aqui, ó. Numerador e denominador. É assim, tá? Mas, professor, por que você fez isso aqui, então? Por que você fez isso daqui, ó? Colocou em vermelho esse numerador e denominador. Por quê? Muitos alunos, muitos estudantes, confundem a seguinte situação. Quem é numerador e quem é denominador. E aí, se você confundir isso, você vai errar toda a sua situação de frações aí. Você vai errar tudo, tá? Então, por que eu faço isso? Numerador vem de... Não é vende, não. Numerador é o início também da palavra nuvem. Nuvem está onde? Nuvem fica onde? Em cima. Em cima. Então, todas as vezes, você tem lá numerador, denominador. Você vai falar assim, meu Deus, qual que é o de cima? Numerador, nuvem está em cima. Numerador é o de cima. E denominador, de baixo, está embaixo. Aí não tem erro, tá? Então, numerador é sempre o que está em cima e denominador é o que está debaixo, ok? Para não esquecer, lembra desse macetinho aí. Numerador em cima, denominador debaixo,
Ok? Ok. Beleza, então. Então, 3/5 é a quantidade de meninas. E a quantidade de meninos? Vai ser quanto? 2/5. 2/5, tá? A gente pode falar 3/5, 3/5, tá? Mesma coisa, 3/5 ou 3/5 indica essa fração aqui, tá certo? Nesse caso, aí ali, ó, no exemplo que eu utilizei, eu pedi das meninas. A apostila traz dos meninos, tá? Então, vamos lá, ó. Quantidade de meninos, 2, e ele está indicando ali numerador. Quantidade total de crianças, 5, que é o denominador, o todo. Nesse caso, a fração 2/5 representa uma razão, tá? Ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças está na razão de 2/5. Então, aqui, ó, frações, nós podemos colocar um entre parênteses aqui e escrever razão, tá? E a fração, assim como a razão, ela é uma divisão, tá? Isso daqui é uma divisão, ok? Essa barra aqui, ó, essa barra indica divisão. Mas vamos lá, continuando. O bolo de aniversário de Vanessa foi cortado em pedaços iguais e servido aos convidados. Considerando o bolo inteiro uma unidade, podemos representar a parte do bolo. Fala, Laura. Laura? Laura, desce de mim. Tá, quanto a Laura, não sei se ela está escrevendo ou não, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Considerando aqui, nós na sala aqui hoje, nessa sala que nós estamos, desconsidere eu, tá? Desconsidere eu. Qual é a fração? Qual é a fração que indica a quantidade de meninos que estão na sala aqui hoje? Considere eu, pensando só vocês. Qual a fração que vai indicar a quantidade de meninos? Não é 8 sobre o total da sala. Na sala tem 30? Uhum. 6. V, 8 sobre 19, 7 sobre 19, 8 sobre 19. Duda, 9, só 9 não pode. Nós estamos falando em fração, tem que ter um denominador. Cuidado. Falando em fração, vai ter sempre um numerador e um denominador, tá? Mas o mais interessante para mim agora, apesar de alguns ter colocado 7, outros 8, outros 9, 6, mas enfim, o mais interessante para mim é que vocês acertaram o denominador por hora, tá? Por quê? O denominador é o todo. Nós estamos, então, em 19 na sala, né? Como eu disse, desconsiderando eu, nós estamos em 19, certo? E aí basta contarmos a quantidade de meninos. Vamos ver os meninos presentes aqui, então. O Já Augusto, o confundi, eu Pedro, achei que era da sala no né? total de todos. O Pedro. Aí depois nós temos, vamos acompanhando comigo ali, nós temos o Pedro, depois do Pedro nós temos o Eduardo. Depois do Eduardo. Calma, já já nós chega ali. Nós temos no Eduardo ainda, depois o Gustavo Minoro. Depois nós temos o Pedro Durante. Nós temos o Luiz, 5. Aí nós temos o Miguel, 6. O Rafael, 7. O Yudi, 8. E o Ricardo, 9. Então é isso mesmo. 9
sobre 19. Perfeito. Isso, Ricardo. Desculpa, tinha pulado ali, mas isso mesmo. Então, nós temos 9 sobre 19. Ok? Então, a quantidade de meninos é 9 sobre 19. E aí, qual é a quantidade, qual é a fração que representa a quantidade de meninas? Não, o Ricardo, ele tá com, acho que com a conta da irmã dele, ô Ana. Ele tá com a conta da irmã dele, por isso, tá? Daí não tá o nome Ricardo. E qual é a fração que representa a quantidade de meninas, pessoal? Professor, onde nós estamos? 10 sobre 19, tá? Isso, Professor, perfeito. onde nós paramos? Não, eu estou fazendo uma pergunta agora aqui no chat, só com relação à quantidade de meninos e meninas que estão na sala agora, tá? Que 9 que você falou que está no quadro, Laura? Não entendi. Depois de meninas. Ali no quadro, qual a fração representa a quantidade de meninas? Não é um 9, é um ponto de interrogação, ó. Tem um pinguinho aqui embaixo, ó. É que daqui parece um 9. Aí. Então, qual a fração que representa a quantidade de meninas? 3/5, quantidade de meninas, que é a parte do todo, e 5, que é o total, o todo. Tá? Beleza, então. Numerador, nuvem em cima. Denominador, debaixo. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. De novo, aquela parte do bolo lá. Considerando o bolo inteiro uma unidade, página 161 agora. Considerando o bolo inteiro uma unidade, podemos representar a parte do bolo que restou na bandeja pela seguinte fração. Quantidade de pedaços que restaram na bandeja, 11. Quantidade de pedaços em que o bolo foi dividido, 20. Nesse caso, a fração 11 sobre 20 representa parte de uma unidade. Ou seja, essa 11 sobre 20 que restou é a quantidade de fato que restou do bolo. O 20 representa o que mesmo nessa situação? As quantidades de bolo que tinha. A quantidade total, né? Ou seja, o todo. Em quantas partes esse bolo foi dividido? 20 partes, que é o todo. E quanto que sobrou desse bolo? Ah, sobrou 11 pedaços. Mas se eu quero representar em fração, eu vou escrever 11 sobre 20, tá? 11 sobre 20, porque sobrou 11 pedaços de 20 pedaços, que era o total, né? Então, qual é a fração que representa o que foi consumido do bolo? 11 sobre 20. Que foi consumido, 11 sobre 20 é o que sobrou. E o que foi consumido? Nove sobre 20. 9 sobre 20, perfeito. Tá? Se você parar para pensar, se 20 é o todo e sobrou 11 pedaços, foram comidos quantos? Foram comidos 9. Então, a fração que representa o que foi consumido é 9 sobre 20. E o que sobrou é 11 sobre 20. Agora, olha lá. A fração. Deixa eu apagar isso agora. Para finalizar aqui. Professor, não apaga o outro. Não, não vou apagar o outro lado, não. Só isso daqui. A internet da corrida. Tá. Vou colocar um aqui, ó. Atenção.
Atenção. Vou fazer a chamada já, Luiz. Vou pegar essa mesma fração aqui, ó, 3/5. 3 sobre 5, eu posso escrever como 3 dividido por 5, tá? Prestem atenção nisso. Uma fração, ela pode ser escrita assim, ó. Porque essa barra aqui, ó, essa barrinha nossa, indica divisão, tá? Essa barra indica divisão. Então, isso pode ser escrito assim, que é isso daqui, ó. 3 dividido por 5, tá? É isso, ok? Então, isso é igual a isso, tá? Isso é igual a isso. Aí, o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte. Quando, ó, numerador igual denominador. Numerador igual denominador. Por exemplo, 3 sobre 3. 3 sobre 3, eu não acabei de falar para nós que é 3 dividido por 3? E quanto que é 3 dividido por 3? 9. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Parece que eu ouvi um 9 aí. É dividido, não é vezes. Tá? Então, eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Ó. Numerador igual denominador. Por quê? Quando o numerador for igual ao denominador, a resposta da nossa fração vai ser sempre o quê? 1. Ué, professor, como assim? Ué, vamos pegar a ideia do bolo ali. A ideia do bolo, nós não temos lá 20, que é a quantidade total de pedaços? Não é? 20 não é a quantidade total de pedaços? E se eu fizer isso daqui, ó, 20, e falar que foram comidos 20 pedaços, de um total de 20 pedaços. Quer dizer que foi comido o quê do bolo? Hein, pessoal? Eu tenho 20 pedaços, foram comidos 20 pedaços de um bolo que tinha 20 pedaços. Foi comido o quê? Foi comido o bolo todo, não foi? Então, por isso que todas as vezes que numerador for igual a denominador, a resposta vai ser o quê? 1. Tá? 1 inteiro, exatamente. Ou seja, foi comido o bolo inteiro, tá? Então, ó, isso daqui eu vou fazer assim e vou escrever 1 inteiro. Ou seja, quando o numerador for igual a denominador, a resposta nessa é o 1, a resposta nossa é o 1 inteiro. Ok? Sim. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Então, dando uma retomada de fração rapidinha. Numerador é quem está em cima, denominador é quem está embaixo. A fração, ela representa a parte de um todo. Fração representa a parte de um todo. O denominador, ele indica o total. E o numerador, a parte, né? Uma parte desse total. Certo? E aí, a fração própria, ela indica, né? A fração, no caso, ela indica uma divisão, que é isso daqui ou isso daqui, porque essa barra aqui, essa barrinha nossa aqui indica divisão. E quando o numerador for igual ao denominador, ele representa um inteiro, tá? Ok? Oi. Professor,
Então, esse exemplo aí que você citou é uma conta de fração? Como? É uma continha de fração, mais ou menos? A fração, ela é uma divisão. Nós não começamos a fazer contas com ela ainda. Mas a fração, ela é uma divisão, então nós podemos pegar, nesse caso aqui, e dividir o 3 por 5, tá? Por exemplo, você tem 3 balas para dividir para 5 pessoas. Não vai dar uma bala para cada um, vai dar parte da bala para cada um. Eu tenho dúvida nas contas. Calma, já nós vamos chegar nas contas. Vamos com calma, ver cada uma das situações aí. Pessoal, deixem escrito presente ali, que eu vou fazer a chamada de vocês agora. Aí, assim bem. que eu chamar o nome, vocês só dá Enter. Até 73, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Só um instante. É que eu entrei com o meu celular, Luiz. Não, eu entrei com o meu celular para mim, porque eu tô aqui na minha tela agora, eu tô na parte da chamada. Então, aqui que eu vou olhar quem tá mandando presente. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia. Nem Ana Júlia, nem Ana Lívia hoje. O que aconteceu com a Ana Júlia, pessoal? Sumiu. Beatriz, Camila Balduino e Camila Santana. Camila Balduino também não. Eduarda, Eduardo, Eduardo Vinícius. Eduardo Vinícius também não. Elisa, Emanuele e Enzo. Não, calma aí, Eduardo, ainda não. Emanuele e Enzo. Nenhum dos dois? Emanuele e Enzo, Emanuele e Enzo. Gabriele, Gustavo Bren, Gustavo Minoro. Isabela, Júlia Maria, Cauane Mariane. Cauane Mora, Laura, Letícia Pascoal. Letícia Pascoal, cadê? Luiz Antônio, Luísa e Miguel. Isso aí, Luiz. Muito bem. Luísa, cadê? Nicole, Pedro Augusto e Pedro Durante. Nicole não. Ah, Nicole tá ali. Rafael Pascoal, Rafael Verdério, Ricardo e Vitor. O Yudi tá aí. Calma, Luiz. O Ricardo tá aí. Falta os dois Rafael. Cadê os dois Rafael? Rafael Verdério. E Rafael Pascoal. Beleza.
Bom, pessoal, então, na próxima aula, quarta-feira... mas ele não respondeu. Cadê ele? Não quer dizer que você só entrar aqui, quer dizer que você está presente. É isso que eu tô... Ah, tá, beleza. Não, agora o Eduardo explicou. Tranquilo, então. Tá? Aí, próxima aula, a gente continua falando sobre frações. Tá certo, então? Sim. Beleza? Então, até quarta-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Ai. Valeu. Tchau. Tchau.